O milagre que mudou a vida de Henrique, quando a fé venceu o impossível. Henrique sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele tinha um pequeno comércio de materiais de construção em Osasco, São Paulo, e, apesar das dificuldades, conseguia sustentar a esposa, Ana, e os dois filhos, Lucas e Sofia. Mas a vida dele começou a desmoronar quando uma dor insuportável no estômago o levou ao hospital. Após exames, o diagnóstico foi devastador: câncer no estômago em estágio avançado. Os médicos deram-lhe no máximo 6 meses de vida. Doutor, tem jeito? Perguntou Henrique, com a voz embargada, enquanto Ana chorava ao seu lado. Vamos tentar a quimioterapia, mas as chances são baixas. Prepare sua família, respondeu o médico, com um olhar de pena. As sessões de quimioterapia foram um martírio. Henrique emagreceu, perdeu o cabelo, e as dores só aumentavam. O comércio começou a falir, as dívidas se acumularam, e a desesperança tomou conta dele. Ana, uma mulher de fé, tentava animá-lo, mas Henrique só via escuridão. Deus não existe, Ana. Se existisse, não estaria me deixando assim, disse ele, uma noite, enquanto segurredava uma foto dos filhos. Foi então que a cunhada de Ana, Marisa, que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, veio visitá-los. Ao ver o estado de Henrique, ela não hesitou. Henrique, você já tentou buscar a Deus de verdade? Na Universal, eu vi milagres que nem a medicina explica. Pessoas com câncer saradas, famílias restauradas, dívidas pagas. Deus é poderoso, mas você precisa ter fé. Henrique, cético, quase a expulsou de casa. Mas Ana, com lágrimas nos olhos, pediu: Vamos só uma vez, amor. Não custa tentar. O primeiro passo na fé. No domingo seguinte, Henrique, fraco e relutante, foi levado por Ana à Igreja Universal mais próxima. Ao entrar, sentiu algo diferente: o louvor era vibrante, as pessoas oravam com fervor, e o pastor falava com uma autoridade que o impressionou. Hoje é o dia da sua libertação, declarou o pastor, olhando diretamente para Henrique. Deus não quer você doente, mas você precisa crer. Henrique sentiu um calafrio. Naquele momento, o pastor chamou os enfermos ao altar. Ana o puxou pela mão, e ele, sem forças para resistir, foi. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e ungiu-o com óleo, Henrique sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Em nome de Jesus, esta doença sai agora, ordenou o pastor, com voz firme. Henrique caiu no chão, chorando. Não sabia explicar, mas sentiu uma paz que há meses não experimentava. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Henrique começou a frequentar as reuniões. Participou da corrente de oração, onde dezenas de pessoas intercediam por ele em voz alta, clamando por sua cura. O pastor explicou: a fé sem obras é morta. Você precisa mostrar a Deus que acredita. Participe das campanhas, seja fiel nos dízimos e ofertas, e não falte às vigílias. Henrique, que nunca tinha dado dízimo, começou a separar 10% de suas vendas, mesmo que fossem poucas, e a participar das fogueiras santas às sextas-feiras. Em uma dessas noites, enquanto o pastor orava sobre ele, Henrique sentiu uma dor aguda no estômago, mas desta vez, era como se algo estivesse saindo de dentro dele. Ele gritou: Glória a Deus! Algo saiu de mim. As pessoas ao redor começaram a louvar, e o pastor confirmou: é a doença saindo. O inimigo não resiste quando a unção de Deus desce. O milagre confirmado. 2 semanas depois, Henrique voltou ao hospital para novos exames. O médico, incrédulo, chamou-o para uma conversa. Henrique, seus exames estão limpos. Não há mais nenhum sinal de câncer. Como isso é possível? Henrique, com lágrimas nos olhos, respondeu: foi Deus, doutor. Na Igreja Universal, ele me curou. O médico, sem explicação científica, apenas balançou a cabeça. Continue fazendo o que estiver fazendo. A transformação e a lição de vida. Henrique não só foi curado, como seu comércio começou a prosperar. Ele atribuía tudo à fidelidade, dízimo, ofertas, participação nas campanhas e, acima de tudo, a fé inabalável de que Deus não o abandonaria. Hoje, Henrique é um dos testemunhos vivos na Igreja Universal.
Toda vez que sobe ao altar para contar sua história, ele diz: muitos pensam que Deus só age quando tudo está bem, mas é nas piores batalhas que ele mostra seu poder. Eu quase desisti, mas a Universal me ensinou: a fé move montanhas. Não importa o tamanho do seu problema, se você crer e fizer a sua parte, orar, jejuar, ser fiel nos dízimos e ofertas, Deus vai agir. E sempre termina com a mesma frase, que emociona a todos: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta crer. A vida de Henrique mudou tanto que até seus vizinhos e antigos clientes notaram a diferença. Antes, ele era conhecido como o homem amargurado, que mal sorria e vivia reclamando da sorte. Agora, era impossível não perceber o brilho em seus olhos e a paz que irradiava. Muitas pessoas começaram a perguntar: Henrique, o que aconteceu com você? E ele, sem vergonha, respondia: foi Jesus. Foi a Universal. Um dia, uma mulher chamada Marisa, que tinha uma pequena loja de roupas na mesma rua, procurou Henrique depois de ouvi-lo testemunhar na igreja. Ela estava afundada em dívidas, com a loja prestes a fechar e o casamento em crise. Chorando, confessou: eu já não sei mais o que fazer. Rezei tanto, mas parece que Deus não me ouve. Henrique, com a mesma sinceridade de quem já esteve no fundo do poço, segurou suas mãos e disse: Marisa, eu também achei que Deus não me ouvia. Mas o problema não era ele, era eu. Eu não estava fazendo a minha parte. Venha comigo na Universal. Lá, você vai aprender a lutar na fé. Marisa aceitou o convite mais por desespero do que por crença. Mas, assim como Henrique, ela começou a participar das reuniões, a entregar o dízimo mesmo quando achava que não tinha como, a jejuar e a orar com determinação. Não foi fácil. Houve noites em que ela chorou no altar, sentindo que nada mudava. Mas Henrique, agora um discípulo fiel, estava sempre ao seu lado, lembrando: a batalha é dura, mas a vitória é certa. Deus não falha. Até que, em uma sexta-feira à noite, durante a reunião da Santa Ceia, algo extraordinário aconteceu. Marisa estava orando com lágrimas quando sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração. Naquela mesma semana, um cliente que devia há meses apareceu na loja e quitou toda a dívida. Poucos dias depois, sua mãe, de quem estava afastada há anos, ligou pedindo perdão. E, para completar, seu marido, que já falava em separação, começou a frequentar a igreja com ela. Hoje, Marisa e Henrique são parceiros não só nos negócios, eles abriram uma distribuidora juntos, mas também na fé. Toda semana, eles levam pessoas para a Universal, mostrando que milagres não são coisas do passado, mas realidades para quem crê e age. E Henrique, sempre que pode, repete a frase que mudou sua vida: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Se Ele usou um homem quebrado como eu, imagine o que pode fazer por você. A igreja ficou pequena para tanta bênção. E a história de Henrique, que começou com dor e quase terminou em desespero, hoje é um farol de esperança para quem ainda acha que não há saída. Porque na Universal, eles aprenderam: a fé não é só para os momentos fáceis, é justamente nos impossíveis que Deus mostra que, para Ele, não existe, não tem jeito. E foi assim que, numa noite de quarta-feira, enquanto o pastor falava sobre a importância de não desistir no meio da batalha, uma mulher chamada Ana Clara entrou na igreja arrastando os pés, como se cada passo pesasse uma tonelada. Ela tinha ouvido o testemunho de Henrique no rádio, dias antes, e algo dentro dela gritou: se Deus fez por ele, pode fazer por mim também. Ana Clara era mãe solo de 2 filhos pequenos e há 3 anos lutava contra uma depressão que a deixava presa na cama por dias. Os remédios já não faziam efeito, os médicos falavam em internação, e o pior era a voz que sussurrava em sua mente: você não vai conseguir. Desista. Mas naquela noite, quando ela viu Henrique no altar, sorrindo, abençoando as pessoas, algo dentro dela se mexeu. Se aquele homem quase morreu e hoje está aqui de pé, por que eu não? Ela não tinha forças nem para levantar as mãos, mas quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, Ana Clara se arrastou até a frente. Não chorou. Não gritou. Só sussurrou: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra hoje. Porque eu não aguento mais. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto o pastor orava por ela, Ana Clara sentiu como se uma mão invisível tirasse um peso enorme de suas costas. Não foi uma emoção passageira, foi físico, como se alguém literalmente a levantasse.
Ela abriu os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez em anos, sentiu vontade de viver. Não era mais a sombra de si mesma. Era Ana Clara de novo. No domingo seguinte, ela voltou à igreja desta vez, de cabeça erguida. Trouxe os filhos, que nunca tinham pisado numa igreja antes, e no meio do culto, o menino mais novo, de 5 anos, puxou sua manga e perguntou: Mãe, por que você está sorrindo tanto? Ela o abraçou forte e respondeu: Porque Jesus me curou, meu filho. E agora a gente vai contar isso para todo mundo. E assim, a corrente de milagres continuou. Henrique, que já tinha sido restaurado, agora via sua história multiplicada na vida de outros. Marisa, sua sócia, começou um grupo de oração na distribuidora, onde funcionários e clientes se reuniam antes do expediente para buscar a Deus. Alguns chegavam com dívidas, outros com doenças, outros com o coração partido todos saíam de lá com uma coisa em comum, a certeza de que, na Universal, Deus não só ouve como age. Um dia, um dos motoristas da distribuidora, o seu João, chegou chorando no trabalho. Sua filha de 16 anos tinha sido diagnosticada com uma doença rara, e os médicos davam poucas esperanças. Henrique não hesitou: vem comigo. Levou o homem direto para a igreja, onde pastores e obreiros oraram com fé. 3 semanas depois, os exames da menina voltaram normais. Os médicos não tinham explicação. Seu João, que nunca tinha pisado numa igreja, hoje é obreiro e repete a mesma frase que Henrique um dia ouviu: Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E a distribuidora? Virou um ponto de referência não só por vender produtos, mas por transformar vidas. Clientes que iam buscar mercadoria saíam com algo muito maior: esperança. Alguns até brincavam: aqui a gente compra fé de brinde. Henrique só sorria e dizia: não é brinde, não. É Jesus trabalhando. A gente só abre a porta. Porque essa é a verdade que eles aprenderam: milagre não é sorte. Não é coincidência. É Deus honrando a fé daqueles que, mesmo no fundo do poço, escolhem acreditar. E assim, o que começou com um homem quebrado num hospital, hoje é um exército de pessoas que, como Henrique, Marisa e Ana Clara, podem dizer: eu era um caso perdido. Mas Deus me achou. E a história não parou por aí. Porque quando Deus começa a agir, as bênçãos transbordam como água viva, alcançando até quem nem estava procurando. Foi o que aconteceu com o seu João, um motorista de caminhão que há anos fazia entregas na distribuidora de Henrique. Homem rústico, de poucas palavras, ele chegava sempre com o mesmo jeito amargo, resmungando da vida, do trânsito, do salário que nunca dava. Até que um dia, enquanto descarregava caixas, ouviu um grupo de funcionários orando no almoxarifado. Não era uma oração qualquer, era daquelas que arrepia, com lágrimas e clamores pelo nome de Jesus. Seu João parou, encostou na parede, pela primeira vez em anos, sentiu algo estranho no peito, uma pontada de inveja. Por que esses gente tá tão feliz se a vida é tão ruim? Pensou. Na semana seguinte, ele voltou. Dessa vez, não só para entregar mercadorias, mas para espiar a reunião de oração que acontecia toda quinta-feira antes do expediente. Henrique o viu de longe, sem julgá-lo, apenas sorriu e fez um gesto: vem, seu João. Aqui tem lugar para você. E foi assim, entre caixas de papelão e paletes, que aquele homem de mãos calejadas conheceu um Deus que não olhava para sua roupa suja de graxa nem para o cheiro de diesel que carregava. Olhava para o seu coração. 3 meses depois, seu João estava batizando as lágrimas no tanque da Universal. Sua esposa, Dona Maria, que há anos pedia a Deus por ele, não acreditou quando o viu entrar em casa com uma Bíblia debaixo do braço e um brilho nos olhos que ela não via desde o dia do casamento. Mulher, acho que eu encontrei o que estava faltando, ele disse, apertando sua mão com uma força que não era só física. Era a força de quem tinha sido puxado das trevas para uma luz que não se apaga. Mas se você acha que os milagres pararam por aí, é porque ainda não conheceu a história da Lúcia. Ela era vizinha de Ana Clara, uma senhora de quase 70 anos que vivia trancada em casa há mais de uma década. Depois que perdeu o filho em um acidente, Lúcia se recuou do mundo. As cortinas sempre fechadas, a luz apagada, a porta trancada à chave e até o cheiro de mofo tomava conta do corredor. Os vizinhos já tinham desistido, diziam que ela era louca de dor. Até que Ana Clara, agora uma jovem cheia de fé, resolveu não aceitar isso.
Todos os dias, depois da escola, ela batia na porta de Lúcia e deixava um bilhete: Vó Lúcia, hoje eu orei por você. Deus não esqueceu do seu filho. Ele tá cuidando de você também. No início, os papéis eram jogados fora. Mas Ana Clara persistia. Até que um dia, depois de meses, ouviu um arrastar de chinelos do outro lado da porta. Uma voz rouca, quase sem força, perguntou: Por que você não desiste de mim, menina? Ana Clara não hesitou, porque Jesus também não desistiu. Ele mandou eu vir aqui todo dia até você abrir. E foi ali, no chão frio do corredor, com Lúcia ainda de pijama e os cabelos brancos despenteados, que Ana Clara orou com ela pela primeira vez. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um choro junto, um pedido simples: Senhor, sarar a dor dessa mulher. E Deus ouviu. Hoje, Lúcia é quem abre a porta da sua casa para receber as vizinhas. Ela faz bolos para vender na distribuidora, ajuda a organizar os cultos na garagem de Henrique, toda segunda-feira, vai à Universal com um lenço bordado na bolsa, aquele que usou para enxugar as lágrimas no dia em que, depois de 12 anos, voltou a sentir o sol no rosto. Eu pensava que Deus tinha me abandonado, ela conta, com a voz agora firme. Mas era eu que tinha abandonado a esperança. Eles me ensinaram que fé não é só para quem tá bem. É para quem tá no chão, para quem não tem mais forças. Porque é nesse momento que a mão de Deus aparece. E assim, o que começou com um homem em uma maca de hospital, uma mulher com um diagnóstico sem cura e uma criança que não falava, virou uma corrente de milagres que não para de crescer. A distribuidora de Henrique hoje tem um espaço reservado para reuniões de oração. Marisa, que os médicos disseram que nunca mais andaria, dança nos cultos com Ana Clara nos braços. E Henrique? Ele ainda acorda às 5 da manhã, mas não só para trabalhar. Agora, é para orar pelos nomes que chegam todos os dias, pelo telefone, pelo WhatsApp, ou simplesmente batendo na porta, como seu João e Lúcia fizeram. A gente não é ninguém especial, Henrique sempre diz, quando alguém pergunta como tudo isso aconteceu. A gente só aprendeu uma coisa: quando você entrega o pouco que tem para Deus, Ele devolve multiplicado. Não em dinheiro, não em fama e em vidas mudadas. E isso, meu amigo, não tem preço. Porque milagre mesmo não é só a cura do corpo ou a resolução dos problemas. É ver um homem como seu João, que xingava a vida, agora abençoando a comida antes de comer. É ver uma criança como Ana Clara, que o mundo chamou de deficiente, liderando um grupo de jovens na igreja. É ver uma mulher como Lúcia, que se trancou no escuro, hoje iluminando o caminho de outros que ainda estão perdidos. E tudo isso começou com um sim. Um sim dado no fundo do desespero. Um sim que ecoou nos corredores de um hospital, nas paredes de uma distribuidora, nos corações de uma família que descobriu que, quando Deus escolhe, Ele não só muda o final da história, Ele reescreve ela toda. Na Universal, não existe acaso perdido. Existe só gente que ainda não encontrou o caminho. E foi assim com a Marisa, uma mulher que chegou arrastando não só o corpo, mas uma alma em frangalhos. Os médicos tinham dito que ela não andaria mais depois do acidente. A coluna, fraturada em 3 lugares, era um mapa de dor. Mas Marisa não veio por causa das pernas. Veio porque, depois de 6 meses deitada numa cama, olhando para o teto, ela ouviu uma voz no meio da noite: levanta e vai. Não era alucinação. Não era desespero. Era Deus falando no silêncio que só quem está no fundo do poço consegue ouvir. Ela não tinha forças nem para sentar, mas o marido, que já tinha visto milagres ali, a carregou nos braços como se fosse uma criança. E quando o pastor impôs as mãos sobre ela, não foi só a fé de Marisa que tremeu, foi o chão inteiro. Primeiro, um formigamento nos dedos dos pés. Depois, um calor subindo pelas pernas como se fossem fios de luz costurando ossos quebrados. Quando ela se levantou, não foi com muletas. Não foi com ajuda. Foi com as próprias pernas, firmes, como se nunca tivessem sido esmagadas pelo peso de um caminhão. Mas o milagre de Marisa não parou aí. Porque Deus não restaura só o que se vê. Ele conserta o que ninguém mais enxerga. Ela voltou para casa e encontrou o marido chorando no sofá, não de alegria, mas de culpa. Ele nunca tinha contado, mas na noite do acidente, ele estava bêbado ao volante. Era ele quem deveria estar naquela cama. Era ele quem merecia a sentença de a nunca mais.
Mas Deus não age por merecimento. Ele age por amor. E naquele dia, enquanto Marisa abraçava o homem que quase destruiu a vida dela, os dois entenderam que o perdão também é um milagre. E tem a história do Vitor, um adolescente que chegou na igreja com os punhos cerrados e o coração cheio de ódio. A mãe, desesperada, o arrastou para um culto depois de descobrir que ele tinha se envolvido com um grupo que roubava carros. Esse menino está perdido, ela chorava. Mas na Universal, perdido é só quem desiste de buscar. O pastor olhou nos olhos do Vitor e falou uma verdade que doeu como um soco: você não é bandido. Você é filho de Deus. O diabo roubou sua identidade, mas hoje você vai tomar de volta. Não foi fácil. As primeiras vezes, Vitor ia para os cultos de cabeça baixa, resistindo a cada palavra. Mas algo acontecia quando ele ouvia os testemunhos: o ex-presidiário que virou pastor, a ex-viciada que hoje canta no coral, o ex-alcoólatra que reconquistou a família. Aqueles ex eram como espelhos mostrando que mudança é possível. Até que uma noite, depois de um culto de libertação, Vitor caiu de joelhos e chorou como nunca. Não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de um homem que finalmente tinha encontrado força para ser quem Deus sonhou que ele fosse. Hoje, Vitor não rouba mais carros. Ele conserta eles. Abriu uma oficina mecânica honesta, contrata jovens em situação de risco e, toda semana, leva eles para a igreja. Se Deus mudou minha história, pode mudar a deles também, ele diz. E é assim que o milagre se multiplica, uma vida transformada vira semente para outras. Porque na Universal, não se trata só de orar e receber. Trata-se de receber e passar adiante. É a Dona Maria, que foi curada de um câncer em estágio terminal e agora faz sopa para os moradores de rua toda sexta-feira. É o seu Antônio, que deixou a bebida e hoje dirige o ônibus da igreja para buscar os irmãos que ainda estão nas esquinas. É a Ju, que superou a depressão e agora lidera um grupo de apoio para mulheres que pensam em desistir. Cada um desses nomes era um impossível em que virou testemunho. Cada um era um não tem jeito em que Deus transformou em veja só o que eu fiz. E o mais lindo é que nenhum desses milagres começou com uma vida perfeita. Todos começaram com um coração quebrado, uma fé do tamanho de um grão de mostarda e a coragem de dar um passo mesmo sem enxergar o caminho. Porque Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E quando Ele coloca a mão em uma vida, não é só para consertar. É para fazer dela um farol. Para que quem ainda está no escuro possa olhar e dizer: se Deus fez por eles, pode fazer por mim também. E assim, a história continua. Todos os dias. Em cada templo, em cada vida que se rende ao poder dele. Porque milagre não é só o que acontece no altar. Milagre é o que acontece depois. É a vida que não deveria ter continuado, mas continuou. É o amor que não deveria ter nascido, mas nasceu. É a esperança que não deveria ter sobrado, mas sobrou. E tudo isso, meu amigo, começou com um sim. Um sim que ainda ecoa. Um sim que Deus está esperando você dar hoje. O grão de mostarda e a coragem de dar um passo mesmo sem enxergar o caminho. E então, o milagre se completou. Não com estrondos, nem com luzes cegantes, mas no silêncio de uma manhã comum, quando ela abriu os olhos e soube. Não pela lógica, não pela prova, mas por uma certeza que brotou dentro dela como raiz profunda: Deus tinha ouvido. Não da forma que ela imaginara, não com o problema desaparecendo como mágica, mas com forças para enfrentá-lo. Com paz onde antes havia pânico. Com um caminho que, passo a passo, se revelava sob seus pés, como quem acende uma lanterna na escuridão: só ilumina o próximo degrau, mas é o suficiente. O médico balançou a cabeça, incrédulo, diante dos exames que não faziam sentido. Os vizinhos, que antes cochichavam sobre sua fé cega, agora perguntavam, com voz trêmula: como você conseguiu? Ela sorria e respondia com a verdade mais simples: eu não consegui. Eu só disse o sim quando tudo em mim gritava o não. Porque milagre não é só o mar se abrindo em dois. Às vezes, é a força para atravessar o deserto sem desistir. É a mão que segura a sua quando você achava que estava sozinho. É a semente de mostarda pequena, insignificante que, contra todas as leis da natureza, se torna uma árvore onde outros encontrarão sombra. Reflexão final. Deus não nos pede para ver o caminho todo.
Ele pede apenas que confiemos naquele que o conhece. O milagre não está na ausência de tempestades, mas na coragem de navegar nelas sabendo que há um que acalma as ondas. Você pode não ter todas as respostas hoje. Pode não enxergar a saída. Mas se há um assim no seu coração, mesmo que fraco, mesmo que tremido, saiba, é disso que os milagres são feitos. Lição de vida. A fé não é a certeza de que tudo dará certo, mas a convicção de que, mesmo se der errado, Deus estará no errado contigo, transformando cinzas em beleza, dor em propósito, e cada impossível em um testemunho que um dia fará alguém murmurar: se Deus fez por eles, Ele fará por você também. Basta o primeiro passo. Basta o sim.